Bom dia, turma do primeiro ano. Mais uma aula aqui gravada, tá? E hoje nós vamos falar sobre a escola quientista, ok? Que ela não é mais ou menos considerada uma escola literária, mas uma escola de informação, certo? Ela vai detalhar um pouco a questão do descobrimento do Brasil, das grandes navegações e que, enfim, fomos descobertos pelos portugueses. Então vamos dar início à aula de hoje, exatamente falando sobre, olha só, as caravelas, né? O quientismo tem esse nome por se passar em 1500 e se resume a todos os acontecimentos históricos vividos do descobrimento do Brasil, a religião que a igreja queria passar para os índios em forma de sermões. Então, ou seja, foi um período em que, quando os portugueses aqui chegaram, que encontraram os índios, eles quiseram, como é que eu posso dizer, pacificar os índios, certo? E incutir a cultura portuguesa dentro da tribo indígena, que aqui no Brasil existia, certo? Então, olha só, o quientismo, ele tem as seguintes denominações. Ele pode ser chamado de literatura de informação, ele pode ser chamado de literatura dos viajantes e ele pode ser chamado de literatura sobre o Brasil. Por quê? Qualquer uma dessas três denominações vocês vão encontrar em questões sobre o quientismo, ok? Então, essas três denominações a gente vai começar a detalhar agora. Sabe-se que a literatura brasileira nasceu no período colonial, porém é incerto afirmar a existência de uma data específica, certo? Para o surgimento de uma produção cultural sem vínculo com Portugal. É impossível você encontrar um escrito aqui dos índios daquela época, então não existia documento escrito por eles, ok? Então, pois nesse primeiro momento não se tinha um número expressivo de escritores num público leitor ativo, tipografias ou imprensa. Então era algo totalmente documental feito pelos portugueses. Os livros escritos no Brasil eram impressos em Portugal e trazidos de volta à colônia, para que as pessoas que aqui já estavam começassem a compreender uma história do Brasil ligada a Portugal. Daí nós temos o quientismo dividido em literatura de informação ou de expansão, que são escritos inspirados pela expansão marítima, pelas grandes conquistas e descobertas europeias, e a literatura de catequese, que se destinava à instrução religiosa dos índios e à propagação da fé católica, ou seja, eles queriam colocar a goela dentro, certo? Toda a cultura europeia, a cultura portuguesa aqui nos povos encontrados no Brasil, e com isso implantar também a religião cristã, tá? Aqui nós temos as navegações, né? As caravelas se aproximando e chegando ao território brasileiro. Temos agora, por esse contexto histórico, que é a outra parte que irá ser falada, a gente tinha o que? A ausência de público, porque só tinham os índios, eles não sabiam ler, né? A ausência de urbanização, nós estávamos acabando de ser descobertos. Isolamento de poucos centros urbanos, ou seja, quando os portugueses chegaram, começaram a criar vilarejos, certo? Vilarejos esses onde eram pequenos povoados que eles foram construindo e se adaptando. Tivemos também a ausência de contatos com outros países. A primeira mão eles queriam explorar toda a riqueza que o Brasil tinha para levar para Portugal. E para isso não podiam chamar a atenção de outras nações para vir fazer o mesmo, se Portugal já estava dominando. A ausência de tradições literárias indígenas. Como eu disse lá no início do vídeo, os índios não tinham nem o escrito. O ritual deles era totalmente era não verbal, certo? Ou seja, eram rituais, eram preces, eram danças, eram formas não escritas que os índios faziam. Então isso só pode ser documentado pelos portugueses em seguida, tá? Temos também os traços marcantes, obras de baixo valor literário, porque eram mapas, eram documentos, eram diários escritos pelos viajantes quando vinham nos navios e aqui quando viram as terras descreveram. Transplante dos modelos literários portugueses. Eles quiseram fazer com que as grandes navegações e a chegada ao Brasil e todo o processo aqui dentro fosse como Portugal, e nós não temos esse passado deles.
obra de valores informativos, como eu disse, cartas cartográficas, né? Obras de finalidade catequética, os sermões são os pequenos textos escritos pelos padres Nóbrega e padre José de Anchieta, e é escrito de grande admiração, tá? Textos moldados pela visão medieval. Aí era a visão dos portugueses, não era considerado a visão dos brasileiros, tá bom? Então, o que eu queria falar exatamente para vocês se encontra exatamente nesse pequeno trecho onde a gente conceitua a questão quentista, onde a gente trabalha a questão do contexto histórico e a gente trabalha os traços marcantes, que é o que nós chamamos de características. Na próxima aula, nós iremos ver o quentismo na questão na questão de autor e obra, tá certo? Vamos conhecer um pouco deles. Então, espero que isso tenha ajudado um pouco e que vocês consigam resolver o impasse das questões que vão ser lançadas como desafio na construção do conhecimento de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.